Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 1 até o versículo número capítulo número 1, versículo número 1 até o 14. Ezequiel 37, versículo 1 até o 14. Quando acharam, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então leia comigo. O texto diz assim, acompanha bem de perto, bem próximo, profundo. Isso comigo. 37, versículo número 1. Diz o texto assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Diga comigo, sequíssimos. Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, diga tendões. Farei crescer carne sobre vós, diga carne. Sobre vós estenderei pele, diga pele. E porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a pele sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa, diga casa, de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair de lá, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Quantos podem glorificar e aplaudir mais uma vez a esta palavra maravilhosa? Espírito Santo, debaixo dessa palavra submetemos o nosso espírito e a nossa vida, Senhor. Fala profundo conosco, para a honra e glória do teu nome. Amém? Toma o teu assento, glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sorria para o teu irmão e diga assim: querido, você é uma casa de paz. Diga para mais outro com um sorriso cheio do Espírito Santo, porque crente tem sorriso que brilha. Diga assim para ele: você é uma casa de paz, meu querido. Aleluia. E eu queria falar sobre isso nesta manhã, edificando casas de paz. Repita comigo: edificando. Não. Com mais amor, com mais paixão. Diga assim comigo: edificando casas de paz. Aleluia. Como alguém que já está vendo isso acontecer.
Falar de família, irmãos, não é fácil, e nunca foi fácil, e nunca vai ser fácil. Porque todos nós estamos sujeitos a dificuldades, problemas. E eu vou dizer para você que o maior inimigo de Satanás são as famílias. Porque o que ele perdeu nos céus, ele quer tirar aqui na terra. E todos nós temos uma família, participamos de uma família. Aqui é uma família de Cristo. Nós temos os nossos próprios familiares. E dizendo da minha vida, as responsabilidades aumentam. Agora que está vindo um profeta no ventre da minha esposa, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Eu sou grato ao Deus maravilhoso. Tá vindo mais um aí. E as responsabilidades aumentam. E por um lado eu sorrio e agradeço e louvo ao Deus Altíssimo por ter o privilégio de ser pai, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança dele. Então Deus está te emprestando os seus filhos para que você os eduque e os treine, para que nessa terra hajam homens e mulheres de Deus. Então por um lado eu estremeço dentro de mim, sabendo da responsabilidade, não é, pastor? De colocar uma vida nesta terra. Eu estremeço. Mas eu creio que o Espírito Santo que me acordou nesta manhã, dizendo isso: filho, é tempo de profetizar aos vales de ossos secos. Aleluia. Restauração nas famílias. Levantar casas, ou aliás, edificar casas de paz. É um propósito de reino que Deus está querendo fazer conosco, com nossa igreja, com as nossas casas. Estar em paz significa estar em ordem em todas as coisas. Escreve isso. Edificar casa de paz é edificar uma casa que estão em ordem com os princípios do reino e a palavra de Deus. Eu assistindo uma ministração da conferência profética do clamor deste ano, na verdade ministração de louvor, porque Deus está me impedindo de assistir pregação pela internet, porque o Senhor falou assim: você precisa estar e ouvir a minha voz. Isso é um mistério para mim, irmão. Existem muitos alimentos pela internet, mas Deus fala para mim: entra no esconderijo do Altíssimo e ouve a minha voz e traduza os céus para esta terra, porque eu posso pregar uma revelação, mas existe a revelação que vai transformar as pessoas. Aleluia. Revelações dos outros não transformam ninguém, mas a nossa própria tem poder para trocar uma geração. Aleluia. 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 Deus está me impedindo, irmãos. Amém. Me impedindo. Glória. Me impedindo. Eu quero entrar nesse mistério. Eu fui ler um livro para estragar eu de uma vez. Heróis da Fé. Meu Deus, piorou o negócio ainda. Travou. Porque há centenas de anos atrás não existia pregação, não existia vídeo, não existia gravação. O refúgio dos homens de Deus eram joelhos dobrados e clamor intenso ao Espírito Santo, até que ele revelasse o alimento necessário para ele e para aqueles que estavam ouvindo a palavra do Altíssimo. Aleluia. Eu não lembro agora, mas existia uma história naquele livro, que existia um homem que impactou uma família, porque essa família era anfitriã e recebeu este pregador. E eles viviam uma vida cristã aparente no Senhor, mas com a visita daquele homem ali que iria pregar na igreja deles, tudo mudou,
Porque aquele homem, ele apenas dizia bom dia e sumia dentro do quarto dele. Tinham que bater a porta, tinham que abrir a porta para poder deixar um alimento no quarto dele, porque ele ficava constantemente em oração e jejum. Este mesmo homem conta que quando entrou na igreja pela manhãzinha, estava esse homem dobrado no chão, de joelho chorando, pingando suor. E quando ele tocou nas costas daquele homem, aquele homem disse assim: ora comigo, meu querido, porque faz 5 dias que eu estou ministrando nesta igreja e ninguém se volta ao Senhor. E aquele homem persistiu na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. A história diz que Deus soprou um vento naquele lugar e os vales de ossos secos começaram a se levantar. Mais de 50 mil almas num vilarejo, irmão, não era nem cidade, receberam a Cristo. Aleluia. Deus está nos trazendo para isso nesta manhã, nesses tempos. Nunca foi falado tanto na nossa igreja sobre estar em intimidade com o Senhor. Deus está nos direcionando para algo. Amém, queridos? Mas voltando aqui aquilo que nós queremos falar, Deus via aqueles ossos como casas de paz. O texto disse casas de Israel. Quando Deus nos vê e vê que nós somos morada dele e podemos sim ou sim sermos usados para que o reino de Deus e essa palavra seja ministrada, semeada para aqueles que estão lá fora. E a primeira coisa que Deus quer fazer conosco é que nós consigamos enxergar aqueles que muitas vezes nós chamamos de ossos secos como casas de Israel. Aleluia. Possamos enxergar aqueles que não têm Deus, como nós estávamos falando, né, Júlio, ontem, eu, Júlio e o Silvio. E o Silvio falava assim: como existem pessoas que estão tão presas no dinheiro que não tem tempo para servir ao Senhor. 2 horas na igreja é muito. Dizem assim: 1 hora que eu perdi na igreja, estou perdendo 1 hora de dinheiro. Pessoas estão secas, ossos estão secos, mortos, famílias mortas. O Japão, uma nação onde as famílias estão destruídas. Os filhos estão crescendo sem amor, sem carinho, sem exemplo. Estão se tornando os próximos suicidas, homicidas, ladrões desta geração. Eu estava brincando com a minha filha está muito frio, né, lá fora, então eu estava no Ion, né, num lugar que era de graça, né, graças a Deus existem esses lugares. Eu estava lá brincando com ela e gravando um vídeo, inclusive até postei. Eu posto vídeo para minha mãe e para o meu pai lá, viu, irmãos, para eles contemplarem a netinha que morre de saudade. E eu ali brincando com a minha filha, daqui a pouco aparece uma mãe com um filho, uma moça nova, e a filhinha dela muito linda, e brincando pra cá, brincando pra lá. Aí a filha dela se encostava com outra criança, ela vinha e empurrava a filha dela. Assim eu falei: deve ser meio destrambelhada a mulher, né? Normal, né? Tem umas pessoas meio que não tem coordenação motora, sei lá. Alguma coisa assim, empurrava a filha, assim, ignorante. Eu falei: rapaz, essa mulher tem um problema, essa mulher aí, tem alguma coisa estranha nela. Mas eu falei: normal. E ali brincando, e a Sara é doidinha, ela tá com um, daqui a pouco tá com outro, daqui a pouco tá empurrando o outro, passando a perna em um, rolando no chão, ela é desse jeito. E quem sabe, será que o próximo vai ser assim? Meu Senhor da glória, aleluia. Tende a ser mais, né? Aleluia. E ali ela muito avivada, né? Pentecostal já desde criança.
E daqui a pouco a menininha, ela cai no chão e começa a chorar, 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 chorar. Não a Sara, a mocinha. E a mãe fica olhando assim, vai assim. Falei, ai, 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 ai. Segura nós, Jeová. E a criança chorando, menos de 2 anos, irmãos. Criança chorando. E ela olhava assim. Irmãos, daqui a pouco a doidona pega a criança no colo e começa nas costas. Rap. Pegou, levantou a cabeça da menina e deu assim, pá, na cara da menina assim. Eu falei, agora eu mato. Agora eu mato ela. Segura Deus. Olhei pra... Minha esposa estava do meu lado, minha mão estava tremendo assim, irmãos, com a câmera na mão, que eu estava filmando a sala, não consegui nem filmar mais. Falei, que ignorância, que falta de amor, que falta de Deus. O que está acontecendo com essa geração? Que tem perdido os princípios. De 2 ou 1, aquela criança pode ser o próximo John Wesley da história, o próximo apóstolo Paulo, ou ela pode ser o próximo Adolf Hitler, Bin Laden, esses homens do Estado Islâmico que estão colocando o terror. E eu vou dizer para você, 90% do que acontece com as nossas vidas ou com os nossos filhos tem muito a ver do que acontece nas nossas famílias. E aquele dia eu fiquei muito entristecido e falei, Senhor, nos ajuda a levar o Teu Evangelho, essa palavra de salvação e amor para essas vidas que não têm amor mais. Aleluia, Jesus. Levanta um pouquinho a tua mão agora, querido. Deus está me movendo a fazer isso. Interceda um pouquinho por essas famílias agora. Depois no final nós vamos interceder mais forte, mas enquanto eu falei isso, talvez venha na sua mente alguém, alguma família que você conhece, ou às vezes até a tua própria, e você começa a dizer algo para o Senhor, falar, Senhor, me perdoa, perdoe aquela família em nome de Jesus Cristo, que eu possa ser luz, para que essas vidas possam conhecer a tua palavra, e o amor de Deus ser restaurado, o sopro do Espírito passar sobre eles, e fazer que se restaure todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Interceda isso agora. Você é um agente de paz, você é alguém que pode fazer com que essas vidas conheçam o autor da vida, e seja restaurada a identidade de novo, de filhos de Deus, em nome de Jesus. Papai, essas famílias precisam te conhecer, a cidade de Oizumi precisa te conhecer, o Japão precisa te conhecer, Senhor. Eis-nos aqui, alinha-nos, papai, para que possamos ser, Senhor, uma inspiração para uma geração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor e diga, eu creio, Senhor, assim seja feito no nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. E debaixo desse texto que nós lemos aqui, queridos, eu quero, a revelação que Deus me trouxe, Deus foi tremendo e foi aplicando todos os processos de restauração daqueles ossos na área familiar, e aquilo para mim foi extraordinário. E eu queria que você acompanhasse isso comigo e que possamos aprender juntos isso, e nós vamos tudo aplicar na nossa vida e na nossa casa, porque eu creio que nós vamos edificar casas de paz aqui em nome de Jesus Cristo. Aleluia. As células vão transbordar, porque vai estar em casas de paz. Não há nada mais lindo, irmãos, que nós entrarmos numa casa e ali você sabe que a paz está estabelecida. Talvez você não conhece profunda a vida daquelas pessoas, mas aquele visitante, ele entra ali e fala, rapaz, há algo diferente aqui, há um negócio diferente aqui. Aleluia. Eu lembro que a gente fez um dia célula na casa do Henrique, irmãos. Foi um rebuliço que nem cabia, nem tanto nego lá, isso que é grande. Entramos lá, irmão do céu, foi um rebuliço de Jeová naquele lugar. Aquela célula quase foi meia-noite, quebramos todos os princípios da célula, aleluia, no mesmo dia.
E o que mais fez isso foi o pastor Comino. Porque ele chegou no Brasil, estava tão avivado que ele começou a pregar e não parava mais, aleluia. Mas foi lindo, foi tremendo. Não é problema aquele dia? Mas irmãos, tudo tem muito a ver com a casa que nós estamos. O anfitrião daquela célula, o líder daquela célula, ser um cara que está em paz. E estar em paz é estar em ordem em todas as coisas, aleluia. A primeira coisa que Deus manda Ezequiel fazer é profetizar para que os ossos se unem. Quando falamos de ossos, nós estamos falando de base, estrutura. Bases e estruturas é o primeiro pilar familiar que precisa ser restaurado, que precisa estar em ordem. Ossos, um corpo sem ossos, ele não fica em pé. O que faz com que nós ficamos em pé aqui são os nossos ossos que estão sobre nós. Porque por mais que tenhamos nossos músculos, se não existir os ossos, nós murchamos. Ossos fala de base e estrutura. Muitas casas estão sem estruturas, secas, sem vida. Ministérios secos. O texto diz que os ossos estavam secos, sem vida. Eu vou dizer para você, o que promove ministério frutífero é família em ordem, é casa alinhada com os céus. A primeira coisa que Deus tinha que fazer com aquele exército, porque depois Deus disse que aquilo se torna um exército, e nós somos o exército, é estrutura, porque estrutura é base de tudo. Mas não pode ser uma estrutura de qualquer forma. Precisa ser uma estrutura firmada na rocha. Abra comigo o texto em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O segredo dos segredos é edificar nossa casa, não conforme o que a mídia nos ensina, o que as pessoas lá fora nos ensinam, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Falando do que eu ouvi naquela conferência profética que eu estava falando e não falei, na verdade, o que eu ouvi. O profeta Judson de Oliveira subiu no altar no meio do louvor, que era palavra profética para todo lado, irmãos. Era 1h30 de louvor intenso de adoração, e daqui a pouco subiu um profeta que teve visão e começava a declarar profecias para a nação brasileira. E o Judson subiu no altar e ele disse assim, algo tremendo: Deus está trazendo de volta a igreja para a palavra. Para a palavra. Para a palavra de Deus. Porque ela é suficiente. Ela precisa ser suficiente para nossa caminhada e vida. Sabe por quê, irmãos? Temos visto muitas pessoas com mais temor de pastores, de homens, do que de Deus. E eu vou dizer para você, você temer um homem não vai te fazer prosperar na presença de Deus. Hora outra você vai cair. Mas quando você teme a Deus, aquele que vê quando você está em casa, no trabalho,
a sós na frente de um computador, quando sua esposa não está do lado, quando você tem temor para com esse, meu irmão, você antes de respirar o mal, você já está de joelho prostrado dizendo: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, porque eu sou falho, me ajuda nesta caminhada. Pessoas estão trazendo ou estão substituindo Deus nessa terra, e Deus não é para ser substituído nunca. Paternidade não é substituir Deus. Paternidade é dar continuidade àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Pais e filhos caminhando sobre a terra, trazer a vida de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos filhos e a nossa casa. A palavra de Deus diz que quando ele profetizou para aqueles ossos, olha, veja bem, os ossos se chocaram e houve um grande ruído. Vou dizer para você, quando o diabo ele destrói a base de uma casa, ele destrói todo o edifício inteiro. Quando ele profetiza para os ossos começam a se chocar como se não quisessem entrar em ordem, como se não quisessem se alinhar. E eu vou dizer para você, sempre vai haver luta, sempre vai haver dificuldade para que nós andemos em ordem na nossa casa. Uma hora são os filhos, outra hora é o esposo, outra hora é a esposa, outra hora são os problemas financeiros, outra hora são os problemas emocionais, outra hora é o relacionamento. Sempre, mas eu vou dizer para vocês, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que servem ao Senhor por si só, e colocam Deus como aquela terceira dobra que entrelaça o casamento, que entrelaça a família, porque é Ele, meus irmãos, que mostra onde temos errado, é Ele que fala conosco o que temos que melhorar, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz com que caia a nossa soberba, porque nós não conseguimos ceder para o nosso próximo. É um coração soberbo que sempre está dizendo assim: eu sei, eu sou melhor, e aquele outro que está errado. Corações humildes, como o pastor disse ontem, são corações que estão sempre dispostos a aprender e a reconhecer os seus erros. Os ossos precisam se alinhar, as estruturas precisam se alinhar. E aí eu vou dizer para você, vão vir as tempestades, vão vir os tufões da vida, vão vir os espinhos da carne, vai vir a chuva forte, todas as coisas podem passar. Mas se Jesus, Ele é o centro e a essência da nossa vida, se a palavra de Deus é tudo e o que nós estamos, como base e princípio, jamais esta casa vai cair. Eu vou dizer para vocês, nós vamos ver casais de 60 anos de casamento vivendo os melhores dias da vida deles nesta terra. Você olha para o seu esposo e diz: bonitão da minha vida. Esposo diz para sua esposa: bonitona da minha vida. Você vai ter que me engolir até o fim, aleluia, porque nós vamos estar baseados na palavra, aleluia. Nós não imaginamos o efeito que causa no cérebro, no coração de uma criança quando ele vê os seus pais se separarem. É horrível e terrível. Primeira coisa, ossos se alinhando, estrutura. Depois das estruturas, o profeta disse que viu começar a crescer tendões. Veja bem, os tendões são consequências dos ossos alinhados. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tendões tem a ver com visão, força, ação, movimento, ligações, conexões. Por que visão? Os nossos músculos, tendões, só se mexem por causa de uma visão que o nosso cérebro teve, uma mensagem mandada para os nossos corpos.
Tendões significa restaurar a visão dentro de uma família. Tendões significa trazer ordem, agir, forçar, lutar para que a nossa casa, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa continuem perseverando em servir a Cristo até o fim. Os tendões cresceram porque havia os ossos. Ele não profetizou tendões. Ele disse: os ossos se aliaram e eu vi os tendões. Porque tendões vêm por causa de uma estrutura familiar. Tendões são gerados, conexões são geradas, visão é gerada quando há base familiar, estrutura familiar. Ministério é gerado, frutífero, quando há uma casa alinhada. Quando você olha para o seu esposo e olha para a sua esposa e você vê, aqui é uma mulher de Deus. Essa semana passada, meus cabelos dos pés e dos dedões arrepiaram, porque a minha esposa disse várias coisas para mim. E eu duvidei de todas elas, como sempre. Eu falei: não é possível que isso vai... Não é possível. E todas as coisas aconteceram. Eu falei: Deus, o Senhor é tremendo e maravilhoso. Mais uma vez Deus ensinando para mim. Talvez nós olhamos para o nosso cônjuge e não vemos nada. Eu vou dizer para você, Deus vai usar a vida dele para falar contigo muitas e muitas vezes. Porque Deus uniu propósitos e não apenas vidas. Quando Deus coloca essa pessoa do teu lado, Ele vai ser boca de Deus na tua vida. Receba isso. E tudo que ela falou aconteceu. Eu falei: meu Deus, que tremendo, que tremendo. Falei: Senhor, me ensina a ouvir mais a minha esposa. O Hermínio que fala isso, né? Se você não consegue ouvir a Deus, ouve a tua esposa, meu querido, que ela vai ser voz de Deus na tua vida. Aleluia. Tendões fala de visão, fala de preparar o caminho, agir, formar, treinar. Muitos perderam os tendões familiares. Os pais já não preparam seus filhos para o futuro e por sua vez os seus filhos não se interessam por mais nada. Sabe o que é, queridos? O pilar da visão numa família é o pai projetar a casa dele para servir ao Senhor. Porque paternidade é isso. Paternidade é fazer com que os nossos filhos não precisem passar pelas mesmas tristezas e tribulações que nós passaram. Porque se ele tiver que passar tudo de novo, pelos mesmos adultérios que eu passei, pelos mesmos pecados que eu passei, pelo mesmo caminho que eu passei, eu falhei na minha tarefa. Pode ser que ele passe outras, porque aí é um tratar de Deus com a vida dele. Mas os mesmos não, porque paternidade prepara o caminho para a próxima geração. Aleluia. Eu fico muito feliz quando eu vejo pais investindo nos filhos. Eu fico maravilhado quando há pais que pagam teologia para os filhos. Fico maravilhado quando há pais que pagam faculdade para os filhos. Porque sabe por quê? Aqui no Japão os jovens não têm mais perspectiva de vida. Mas muitas vezes não é só por causa deles, é porque eles vêem nos pais que não tem visão alguma. Uma casa que não tem visão não prevalece. Antes do propósito existe visão. Propósito não existe se não tem visão. O primeiro chamado, ele vem por uma revelação de visão. De visão. Você vê algo. O pastor teve uma visão do MDA. E depois disse: nós vamos cumprir esse propósito. Primeiro nasce uma visão. A casa que não tem visão, que caminha assim: eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei aonde eu vou. Não sei, os nossos filhos estão aí, vamos para frente, vamos caminhar e vai que vai. Visão é o segundo pilar. A visão vem depois de uma família estruturada, firmada na palavra.
Porque é a palavra de Deus que nos inspira a ver como Deus vê, a sentir como Deus sente e a entender como Deus entende. Aleluia. Tendões falam de ação. Os músculos se movem. Tem ação, tem atitude. Tendões falam de ação, de ter atitude de homens de justiça e juízo, que ordenam a sua casa. O texto em Gênesis 18, 17 ao 19 diz assim: ocultarei o que vou fazer a Abraão, visto que ele será um pai de nações, que a sua casa será grande e numerosa sobre a terra. E ele presta atenção, ele há de ordenar a sua casa e praticar a justiça e o juízo. Eu já ministrei uma vez sobre isso aqui. Eu disse que praticar a justiça, uma das traduções da palavra justiça é conduta, caráter. Praticar a justiça dentro da sua casa e aonde nós pisarmos os pés faz com que pessoas vejam o Cristo dentro de nós. Os discípulos eram chamados de cristãos porque as pessoas olhavam para eles e viam que eles eram como Cristo, ou seja, pequenos cristos. Praticar a justiça tem a ver com caráter. Praticar a justiça tem a ver com eu ser uma inspiração para os meus filhos, para a minha casa, para o meu cônjuge. Os nossos esposos e nossas esposas têm que olhar para nós e ver que nós somos homens de Deus, que somos mulheres de Deus. Que antes de eu ter que perguntar pro vizinho, pro irmão da igreja, pro pastor, eu posso olhar pro meu esposo e falar assim: olha, Deus tem falado algumas coisas para mim. E o que você acha? Tem gente que confia mais no pastor do que no próprio esposo e na própria esposa, irmão. Onde que isso está na Bíblia? Me fala, por favor. Você casou com o pastor, amigo? Você casou com o pastor, irmão? Mas pela falta de vida com Deus, nós olhamos para o nosso cônjuge e menosprezamos. Deus está restaurando a nossa vida, as nossas alianças. Eu vou dizer para você, antes que existisse a igreja e os ministérios, Deus primeiro formou a família lá no Éden. Eu vou dizer algo mais, tem gente que me odeia quando eu falo, mas a igreja precisou existir por causa de um plano de redenção, de um corte que houve no Éden por um pecado. Senão não existiria a igreja. O plano de Deus sempre foi as famílias, multiplicando o caráter de Deus, e os filhos, e enchendo a terra de filhos, como Deus. Por causa da deturpação no Éden do pecado, o desvio do homem, Deus falou assim: vou precisar levantar a igreja para cumprir o meu propósito na terra. Mas antes que a igreja existisse, existia a família. E o nosso Deus é um Deus da família. Amém? Quantos creem nisso? Filhos precisam ser inspirados por seus pais, não apenas pelos seus ensinos. Escuta bem o que eu estou dizendo. Filhos precisam ser inspirados por seus pais, não apenas por seus ensinos, mas muito mais pelos seus exemplos. Eu quero escrever isso dentro do meu coração, irmãos. Eu e minha esposa orando de manhã, minha filha entra, porque ela é doidinha, e quando ela acorda assim. Pai e mãe não tá, ela sai assim abrindo a porta, dando chute. Eu tomei um susto, estava fazendo, meditando a palavra, ela pá, abriu a porta e falei: meu Deus, o que aconteceu? Ela: papai. E ela chegou desse jeito, e ela viu eu e a Emily dobrado de joelho no chão, e ela ficou assim, parada olhando assim. Eu quero que isso aconteça mais e mais no meu próximo filho, na minha próxima filha. Já falei. Aleluia, aleluia, aleluia. Os meus filhos espirituais, físicos, quero ser uma inspiração para uma geração, não para o meu nome ser exaltado.
mas que para que eles possam saber que existe um Deus lá em cima. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele não está dizendo assim, eu sou o cara. Ele está dizendo, ele complementa a frase dele, dizendo assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem cara de Cristo, aleluia. Como eu sou de Cristo. Abre em Provérbios 22:6. Esse texto todo mundo diz, e eu vou te trazer um entendimento profundo desse trem aqui. Provérbios 22:6. Diz assim, um texto decorado que todo mundo sabe: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Quantos conhecem esse texto? Maravilhoso, não é verdade? Mas eu vou dizer algo para você. O original do hebraico, o texto, ele é mais lindo ainda. Só que é mais difícil ainda. Porque tem a ver com o que eu falei aqui agora. A palavra ensinar no hebraico significa treinar. Diga para o seu irmão, treinar. Treinar é diferente de ensinar. Eu posso ensinar muitas coisas, irmãos, mas eu só vou conseguir multiplicar na vida das pessoas e nos meus filhos aquilo que eu sou. Treinar exige exemplo. Treinar exige você fazer primeiro e os seus filhos virem. Aquele que você está ensinando fazerem como. Se eu pegar alguém, falar assim, ó, dirigir carro é assim. Você pega no volante, eu só estou falando, tem um texto na minha mão, você pega no volante, pisa naquele pedal ali, faz aquilo outro, e depois você pega na embreagem, troca a marcha, e vai que vai, cara. Vai que vai, uma hora aprende. Ou bate. Pode até aprender, mas vai demorar muito mais. O texto é mais profundo, ele diz assim, treina. Então quando a gente vai fazer aula, o que o cara faz? Ele dá a mão, a chave na tua mão e fala assim, ó, se vira aí, ó, o texto é esse, então... Não, ele pega assim, vem aqui do meu lado, eu vou te ensinar. Você pega no volante, você pisa no pedal. O corredor, como o corredor aprende a correr? Vai o técnico dele correndo que nem um doido e ele vai atrás. Nossa, como que você é rápido, como que você faz isso? Como você faz aquilo? Veja bem, pais e mães, Deus quer que nós treinemos os nossos filhos. Sabe essa surpresa dos nossos filhos pegar a gente orando? Sabe essa surpresa de ver que nós somos verdadeiros e justos em tudo que nós fazemos? Sabe qual que é essa atitude dos nossos filhos ver a gente entregar o dízimo aqui? Sabe o que é ver os nossos filhos veem que nós estamos orando pelas pessoas? Estamos na nossa casa entrando em causas que não tem nada a ver conosco, mas estamos fazendo isso pela causa e a obra de Cristo. Você está inspirando os seus filhos a serem como Deus. Aleluia. Isso é treinamento. Sabe que nós estamos sendo aqui hoje treinados. A igreja, 4 paredes, serve para isso. Porque a igreja somos eu e você lá fora, manifestando. Treinar é isso. É você fazer, ser um exemplo. E quando as pessoas olham para você, vão querer estar com você. Antes eu exigia que as pessoas estivessem comigo. Por mais que eu maquiava esse negócio, mas dentro de mim eu queria que as pessoas estivessem comigo. Até que eu entendi, se você for uma inspiração, as pessoas vão estar com você. Se você for um homem que inspira, alguém que primeiro agrada a Deus, você não vai precisar ficar falando que você manda, ou que você é o cara, ou que você é o cara de autoridade. Você é um exemplo. E as pessoas vão querer estar contigo, porque veem Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. Seus filhos vão querer caminhar contigo, porque veem o Deus dos seus pais. Aleluia. 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 Depois vem a carne. E a carne fala de parentescos, relações familiares, humanidade. O original do hebraico fala bazar, que significa relações familiares. Olha isso. Uma das raízes, parentescos, relações familiares e humanidade.
Tá quente aqui, irmão. Se vocês puderem desligar esse ar, tá quente o trem aqui. Aleluia. Eu tô suando, irmãos. Depois dos tendões vem a carne. E Deus começa a restaurar o amor perdido da família. O carinho que não existe mais entre cônjuges. O carinho que não tem mais com os filhos. Eu vi aquela cena, aquilo me matou. Me matou, irmãos. A comunhão da mesa. Irmãos, as famílias não têm mais comunhão da mesa. Cada um janta na hora que quer, toma café na hora que quer, não oram mais juntos, não cultuam a Deus mais juntos, não levantam o altar para Deus mais juntos. O celular se torna algo mais apressivo do que estar olhando para a filha, para o filho e ouvindo o que ele tem para falar, perguntando para ele como foi seu dia, como foi seu dia, como foi. É verdade. A humanidade está se perdendo. E os pais não conseguem dar isso para os filhos, porque às vezes não receberam isso dos próprios pais. Mas eu vou dizer para você, o Deus de amor, esse que é Pai, Ele tem poder, pelo sobrenatural dele, de restaurar isso em você. Não é desculpa. O que nos falta é estar em Deus e receber do amor de Deus. Porque aí vamos conseguir dar sim, irmãos. Dar sim esse amor para os nossos filhos, esse carinho necessário para a nossa esposa, para o nosso cônjuge. A carne vem e falta-nos ser mais carnais no bom sentido da coisa, não na carnalidade da concupiscência da carne, mas sermos humanos. Quando Deus disse para Pedro, disse assim: Pedro, tu me amas? A primeira vez ele disse assim: você me ama com o mesmo amor que eu te amo. Ele disse agapeu. E depois Deus pergunta para ele: tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Já tinha errado, tinha feito tanta coisa. E pela última vez Deus pergunta: tu fileus me? O amor fileus é um amor humano, amor fraternal, amor carnal. Sabe o que Deus estava falando para ele? Você não vai conseguir me amar da mesma forma que eu te amo. O que eu estou querendo de você é o que a sua humanidade mesmo, esse coração que eu coloquei dentro de você, consiga me amar. Aí o texto diz: ele se entristeceu muito por ter lhe perguntado pela terceira vez. Porque Pedro não estava conseguindo amar a Deus nem no seu próprio coração. Deus não está exigindo muito de nós. Deus está falando que quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama de verdade, vai apacentar as minhas ovelhas. Amor implica em prova. Por isso que ele disse: então apacenta minhas ovelhas. Amar a Deus pelas palavras é fácil. Deus quer nossa prova de amor, nossa paixão. Quando entramos nessa porta e começamos a clamar a Deus, estamos em casa, começamos a clamar a Deus, vemos a dificuldade do nosso irmão, por exemplo, da Gisele, que nós estamos vendo, nosso irmão Felipe, da Beth, que precisava, não tinha dinheiro nem para fazer a festinha dela, e juntamos nossas forças para amar uns aos outros. Aleluia. Isso é prova de amor. O que Deus quer é prova. Até aquele momento Deus estava cansado de Pedro, porque Pedro dizia: tu és aquele que tem as palavras de vida eterna, contigo eu vou até a prisão, até a morte. Deus falou: eu estou cansado das tuas palavras, eu quero a tua prova. Tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, faz a minha obra. Ama as vidas como eu amo, ordena a tua casa, alinha a tua vida com os céus. Aleluia. Meu fogo, Jesus. Oh meu Deus, chama caçalamas. Isso é forte, Deus. E por último, para nós encerrarmos, veio a pele. Uma raiz primitiva da palavra pele no hebraico que nós lemos aqui. Eu fiquei maluco quando eu vi isso. Significa ser exposto, ser despido, ser deixado
descoberto. Eu vou dizer para você, pele fala de ser transparente. Pele fala de imagem. Pele fala de ser verdadeiro. Porque a maquiagem pode tampar nossas rugas, mas o nosso original, ela é daquele jeito. Expor nossa nudez. A última coisa que Deus quer, para que conseguimos cumprir o propósito, é que essa pele venha sobre nós, sobre a nossa casa toda. E podemos ser verdadeiros naquilo que somos e naquilo que temos. Quando não temos, nossos filhos precisam saber que não temos. Quando erramos, nossos filhos precisam saber que erramos. Não pode haver máscara na nossa vida. Sabe o que eu achei lindo que o pastor estava falando ontem, quando ele falou do próprio filho dele? E ele falou, e falou, e falou. E aquilo me inspirou. Porque homens de Deus não têm o que esconder. Homens e mulheres de Deus são transparentes. Reconhecem a sua nudez. Sabem o que erraram e estão lutando com todas as suas forças para não errarem mais. Uma vez o pastor Ricardo me contou algo que ele pegou a varinha e deu na mão da filha dele. E disse, como que é aquele que você disse para ele? Para ela? Eu preciso te corrigir porque te prometi isso, pelo que você fez. Mas como ela não queria ser corrigida, ele veio na mão dela e disse, então você precisa me corrigir. Oh, Espírito Santo. E ela estremeceu. E você corrigiu. Verdadeiros, transparentes, sem maquiagem. Muitas vezes as pessoas na igreja usam maquiagens. Não são verdadeiros, te cumprimentam, falaram, descascaram a tua vida lá atrás, falando com a irmã, com o irmão. Cuspiram por trás das tuas costas. E aqui na igreja estão te dando as mãos. Os nossos filhos não veem isso. Deus vê isso. E isso entristece o coração de Deus. A última coisa que Deus quer revestir-nos é dessa pele verdadeira, transparente, de não ter pecado escondido, de não ter nada escondido, está descoberto, porque muitos caminham com o Senhor empurrando os erros do passado, sem ter consertado, e estão empurrando com a barriga, uma hora ou outra vai morrer, e vai perder. Antes de ir para o Brasil, para nós encerrarmos, eu fiz uma oração para Deus e falei, Pai, eu quero ir para o Brasil e ver os meus pais alinhados com o Senhor. O Senhor vai fazer o que precisar de fazer naquele lugar. Fui para Maceió, fui para São Paulo, cheguei em Fernandópolis. Já me botaram para fazer um retiro doido, ministrando de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite. Tinha hora que eu falava, eu não sei mais o que eu falo. Eu parava assim, falei, pegava, fechava a Bíblia e falava, o Senhor vai falar. Uma irmã ontem estava falando que o Juliano são no Brasil às vezes prega de manhã, de tarde, de noite. E ela falou assim, que às vezes ele fala, eu não sei, eu vou pregar a mesma coisa, os três escutam. E não, quando Deus te chama para um propósito, meu irmão, É verdade. Deus, Ele te alimenta para aquilo. E eu me senti igual ela falou ontem. Eu não sabia o que eu fazia. Hoje eu não sabia que eu ia pregar. O pastor ontem chegou para mim e falou assim, ô Leozinho, amanhã o senhor, é você que pega, né? Falei, mal saber, que eu não sei nem o que eu vou falar. Foi eu não, hein? Foi. É o pastor Ricardo. Falei, você que vai pregar. Eu falei, mal saber o que eu vou, mas... Muitas palavras tem, mas existe uma que Deus quer falar. Mas irmãos, o que eu estou querendo dizer é que sim, que eu fui, comecei a ministrar.
Teve uma manhã que eu acordei e o Espírito Santo me acordou às 6 da manhã. Oh, Senhor. Irmãos, responder ao chamado às vezes é custoso. É verdade, Senhor. Pessoas que têm chamado para pregar vão ter que estar prontos para acordar às madrugadas, ser incomodados pelo Espírito Santo e ter que negar a si mesmo várias vezes. Eu queria pregar outra coisa, mas você tem que estar disposto a mortificar isso. E aquela manhã o Espírito Santo me acordou e falou assim: você vai falar sobre confessar pecados, sobre ser transparente, sobre ter a sua casa alinhada com Deus. Irmãos, eu fui até cabisbaixo, porque estava meio nublado o retiro. Porque foi de pouco em pouco, Deus foi quebrando as barreiras. E essa era a primeira manhã. Mas de manhã já assim, ohayou gozaimasu. Morra, entendeu? As pessoas não querem isso. Mas você não pode agradar as pessoas. Podem todos me odiar numa plateia, mas Deus se agradar de mim lá nos céus, isso vale mais. Porque eu sei que se eu disser o que Deus está mandando, vai haver fruto dentro do coração das pessoas. Hoje podem odiar, amanhã vão estar glorificando a Deus, porque foram curados e libertos, aleluia. Eu naquela manhã comecei a pregar e o negócio estava nublado. E aí Deus falava mais forte ainda, irmãos. Mais forte ainda, e cada vez mais forte, e cada vez mais forte, até que quando eu faço um apelo, irmãos, eu pensei que não ia vir um. Na minha carne, veio todos aqueles jovens, se prostraram no chão e começaram a chorar, porque haviam pecados escondidos, porque haviam coisas escondidas. Só que isso não foi a maior vitória. Eu pedi para o Senhor que o Senhor alinhasse minha casa. Naquele dia meu pai abriu os braços aos céus e começou a chorar sem parar. E eu falei: o que aconteceu com o meu velho? Meu velho está doido, meu velho está diferente, está acontecendo alguma coisa. E ele chorava de braços abertos assim, com a cabeça assim, como que se Deus estivesse falando: você vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e vai fazer isso, que eu estou confirmando dentro do teu coração. Acaba o retiro, meu pai me chama num canto e em lágrimas olha para mim e fala assim: filho, eu eduquei você, cuidei de você, mas hoje Deus está usando a tua vida para me ensinar. E ele falou assim para mim: eu preciso confessar os meus pecados para sua mãe, porque eu preciso do perdão dela, porque eu preciso viver o que Deus tem para mim. E naquela hora eu comecei a chorar. Na verdade a gente estava numa loja de roupinhas para crianças e foi difícil ali, porque tinha muita gente e eu queria pegar ele e chapar na presença do Espírito Santo e falar: é isso mesmo que você tem que fazer, cara. Você tem que vomitar os seus pecados e se alinhar, porque você é uma casa de paz. E eu queria falar muitas coisas para ele naquela hora, mas eu só abracei e falei: é Deus que está falando contigo, varão. É Deus. Aquilo que eu orei para o Senhor fez. Antes de nós voltarmos para o Japão, meu pai pegou a minha mãe, sentou com ela na mesa e vomitou anos de pecado para ela. Minha mãe chorou muito, irmãos, chorou muito. Anos de erros, de adultério, anos. E minha mãe chorou desesperada, porque ela sabia de algumas coisas, mas não sabia que era tudo. E meu pai, em lágrimas, pediu perdão para ela. E ela disse assim: vai demorar um tempo, mas eu vou conseguir. Até quando, antes de a gente sair de lá, estava muita confusão na cabeça dela. E eu fiquei: Senhor, não é possível que eu preguei a mentira. Eu preguei a tua palavra, como pode ser mentira? O Senhor disse: se eu pregasse a verdade, eu poderia descansar, que ela transformaria e faria a obra por mim, porque eu não faço nada. Quando eu cheguei aqui, a minha alma estava abatida. Até o pastor perguntou para mim, eu falei: estou meio cansado, mas na verdade
existiam essas coisas no mundo espiritual. E eu falava, Senhor, não é possível que é mentira, não é possível que a minha mãe não vai conseguir perdoar ele, agora que ele está vivendo a verdade. E eu tive uma surpresa maravilhosa, quando eu liguei para eles na primeira semana. Minha mãe estava toda sorridente. Aleluia. Meu pai todo sorridente. Aleluia. Ela entrou em discipulado com a pastora dela lá do Brasil. Maravilha. A pastora dela liberou uma palavra de perdão sobre a vida dela. E ela olhou para o meu pai, perdoou meu pai e falou assim: nós estamos nascendo de novo juntos. E meu pai olhou para mim e falou: nós estamos em lua de mel, filho. Aleluia. Muitas vezes nós vamos aprender com os nossos filhos. Verdade, Jesus. Eu tenho um conselho para você nesse dia: seja humilde e aprenda com ele. Não importa que idade, não importa quem seja, Deus vai usar um ao outro aqui para ensinar, porque essa é a comunhão no Espírito. Salmos diz, 133 diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que desce, que passa sobre a cabeça, que desce sobre a cabeça de Arão e passa sobre as suas barbas, e desce sobre as suas vestes e sobre as suas orlas. Esse é o alinhamento que nós lemos aqui. Porque o óleo de Deus foi passando e foi estruturando as famílias dos ossos, foi estruturando os tendões, foi trazendo de volta a carne, o amor, a pele foi sendo restaurada. Esse é o derramamento que, quando nós vivemos vivemos em casas de paz, em ordem com todas as coisas, Deus vai derramar desse Espírito que está em Salmo 133. Esse óleo está descendo derramado sobre nós. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus Cristo.